Olá, amigos, tudo bem? Começando, na verdade, estreando hoje aqui o nosso podcast, é isso mesmo, o nome é Nosso Podcast. Fiquei em casa, quebrando a cabeça, que nome colocar nesse podcast? E, obviamente, é um podcast, a intenção, a ideia desse podcast é que ele seja nosso, de fato, onde nós estaremos aqui debatendo ideias, conversando, entrevistando pessoas e buscando conhecimento, buscando crescimento e informação. Bom, para começar o nosso primeiro podcast aqui na internet, a gente estava pensando também que tema abordar, para a gente começar a conversar, um tema que fosse inerente a esse momento que nós estamos vivendo e, obviamente, nós já estamos vendo aí as movimentações políticas acontecendo. É um tempo onde já se começa a pensar em política, em sucessão política, o que vai acontecer em outubro de 2024, ou seja, daqui a alguns meses. E é um tempo também onde, graças a Deus, a gente vai até trazer mais para frente esse tema para conversar aqui, mas que a igreja também começou a se preocupar com política, com o movimento político e a ter esse interesse. E hoje nós queremos conversar um pouco aqui no nosso podcast a respeito de política e esquerda. E o tema para essa conversa, para esse podcast de hoje é: pode um cristão ser de esquerda? Obviamente, muitas pessoas vão dizer que não, muitas vão dizer que sim, mas hoje esse é o tema em que nós estaremos conversando, debatendo aqui. Pode um cristão ser de esquerda? E eu não vejo ninguém melhor, para falar sobre isso conosco do que alguém de esquerda. Seria muito fácil trazer aqui alguém de direita, para conversar. Vamos trazer também alguém de direita, mas eu queria começar com esse tema aqui um tanto quanto polêmico, mas que certamente, se você acompanhar, prestar atenção na nossa conversa de hoje, você vai ficar bem inteirado sobre essa questão. Pode um cristão ser de esquerda? Hoje eu recebo aqui meu amigo, professor, teólogo Marcos Habib, para conversar sobre esse tema. E aí, Habib, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite, bom dia para quem está assistindo de madrugada ou de manhã. E pode um cristão ser de esquerda, meu amigo? Bem, primeiramente quero agradecer o convite para estrear esse podcast, não é para qualquer um, já um pé esquerdo, E já de antemão eu quero dizer que, por mais que haja discordâncias do que eu venho dizer aqui, a gente ainda tem um espírito democrático, e é nesse espírito democrático que eu me venho aqui. Eu acho que o combate de ideias é salutar. Combate de pessoas, que aí já não é salutar. Então eu quero já dizer que sim, cristão pode ser de esquerda. Eu creio que muitos possam estar fazendo muitas interrogações pelo contexto atual que nós vivemos, mas de antemão eu já quero deixar bem claro que sim, cristão pode ser de esquerda. Bom, Habib, eu quero começar então esse papo contigo aqui, nessa quase uma hora que a gente tem aqui de podcast, no nosso podcast, e fazer uma divisão da esquerda no seu fundamento e a esquerda prática que nós vivemos hoje. Porque qualquer pessoa que é um pouco inteirada sobre política, sobre essas questões de esquerda, de direita, sabe que existe uma diferença tanto da direita no seu fundamentalismo, na sua fundamentação, como a esquerda também, Então, vamos começar falando aqui qual é o princípio da esquerda. A esquerda nasceu de onde? Qual é o propósito da esquerda, não dessa esquerda que nós estamos vendo hoje, que daqui a pouco a gente conversa sobre ela, mas sobre fundamento, sobre princípios, sobre valores. Qual é, Qual é o valor, qual é o princípio, qual é o fundamento da verdadeira esquerda, daquela esquerda que eu tenho certeza que você tem orgulho de defender, que algumas pessoas, que têm conhecimento de fato, têm orgulho de defender? Bem, foi bom você fazer essa pergunta, porque as pessoas têm que entender realmente, eu costumo falar que hoje em dia as pessoas que criticam muito a esquerda nunca leram um livro de Marx, de Engels, de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, para me contraditar. Normalmente elas ficam presas ao que dizem a ela nas redes sociais e em alguns outros podcasts de pessoas que elas querem ouvir, não que deveriam ouvir e ler, Então, assim, a priori, a esquerda cristã, dito de fato, vai nascer com os postulados do cristianismo. A melhor distribuição de renda, a igualdade social, que eles têm o seu direito
assegurado, né? E assim vem caminhando ao longo dos tempos, né? Eu trouxe alguns livros aqui que depois a gente vai falar melhor sobre eles, e aí vamos chegando a um pouco mais ao nosso tempo, né? Na década de 60, em 1962, não havia essa briga que nós temos hoje, né? Eu vou dar essa expressão, né, para ser mais claro com quem está nos ouvindo. Né? Sempre houve cristãos que defendiam a esquerda. Né? Em 1962, havia a Conferência Evangélica Brasileira, e nessa Conferência Evangélica Brasileira tinha um setor de responsabilidade social, né, que defendia essas coisas que eu falei. E lá tinha um homem chamado Valdo César. O Valdo César era, na época, luterano, e ele criou uma conferência desse setor responsabilidade social chamado Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, né, onde pessoas que posteriormente vieram ser do PT, do PCdoB e vários outros partidos falaram, né, sempre a partir dessa ótica, né, de defesa da reforma agrária, da melhor distribuição de terra, no caso, né, e do cristianismo mais humanista, tal. Né? Em 64, e aí por causa de uma conjuntura nacional, os evangélicos tomaram o partido de ser contra o comunismo. Né? O que aconteceu naquele período? Em 1964, os Estados Unidos, por medo do que aconteceu em 59 em Cuba, né, de uma revolução socialista, começou a tocar agendas dentro das instituições religiosas. E aí, a primeira instituição que começou a combater o que era o comunismo, porque está na sua gênese, foi o catolicismo. Né? Não sei quantos católicos vão ouvir esse papo, mas a igreja, sim, colocou pessoas na rua, né, com o rosário, com o antigo padre Peyton, lutando contra esse comunismo. Então, a ameaça pseudo que tinha de comunismo levou as pessoas a ter esse pensamento que cristão não pode ser de esquerda. Né? Então, a esquerda originalmente defende isso, a esquerda cristã. Né? A esquerda em si, marxista, leninista, né, ela vai ter aquela questão do materialismo histórico dialético que não tem um movimento transcendental que tem as religiões. Né? Então, na esquerda cristã, sim, tem o transcendental, tem a questão da espiritualidade. Né? Por isso, muitas pessoas, e aqui a gente no nosso bastidores, você colocou a situação da religião é o ópio do povo. Né? Então, isso aqui eu quero te fazer uma pergunta. Porque a esquerda, qual é o papel de Marx dentro da esquerda? Marx foi o maior difusor da esquerda, né? Porque assim, antes de Marx já havia pessoas sendo de esquerda, né? Vamos só colocar a questão aqui bem clara. A esquerda e a direita nascem na Revolução Francesa, no parlamento francês. Quem sentava à direita eram os grandes detentores do capital, enquanto quem sentava à esquerda do parlamento francês eram os mais pobres. Então, uma vez que Marx foi o maior difundidor, da esquerda, essa fala sobre a religião ser o ópio do povo, você acha que ainda assim cabe religião dentro da esquerda? Cabe, sim, cabe. Porque normalmente as pessoas só pegam essa frase, né? A religião é o ópio do povo. Isso chama muita atenção. Né? E quer ver outra coisa que chama muita atenção? Só para contextualizar isso, e que foi Só lembrando que a gente está falando ainda da esquerda histórica. Sim. Né? Então, assim, o que aconteceu ao longo do tempo, Lenin tomou a União Soviética em 1917, outubro de 1917. Né? Tem até aquele livro célebre, que quem não leu, recomendo que leia, 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Helder, né, que ele vai falar como aconteceu a Revolução de Outubro de 1917. Sim. Né? Logo em seguida que Lenin toma a frente, ele
morre e aí entra Stalin. Stalin tinha uma posição muito mais abrupta e aí destruiu o que foi a Igreja Ortodoxa Russa e tal, baseado nessa frase: a religião é o ópio do povo. Né? Só que tem um contexto para ele dizer isso. Ele estava criticando a crítica econômica de Hegel no livro dele. Isso não foi usado de uma forma de querer atacar a religião por si só, porque Marx em si, Marx era um judeu, que a sua família era judia, mas por causa da ameaça da Prússia, da Rússia, ele teve que, junto à sua família, se refugiar na igreja luterana alemã. Então, assim, quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, ele estava criticando a teoria do direito de Hegel, porque Hegel já falava sobre isso. São Tomás de Aquino já falava sobre isso. Então, assim, as pessoas usam esse texto fora de um contexto. E aí, nós que somos teólogos, nós conhecemos muito bem aquela frase: texto sem contexto, pretexto para heresia. Exatamente. Agora, Habib, o que aconteceu com a esquerda ao longo do tempo? Uma vez que o propósito, né, de fundamentação da esquerda é um propósito muito legal. A ideia inicial da esquerda é uma ideia legal, né, de se cuidar daqueles menos favorecidos, de que as pessoas tivessem igualdade de tratamento, tivesse uma vida mais equiparada, né, em questões sociais, em questões de tratamento. Isso tudo é muito legal. E durante um certo tempo, as pessoas elas se apegaram muito a essa questão da ideia da esquerda. Eu acho que hoje, né, o presidente Lula, ele chegar onde chegou, né, hoje, mais uma vez como presidente dessa nação, se dá muito por essa pregação, por essa mensagem da esquerda, onde as pessoas, né, passaram por muitas dificuldades no Brasil, muitas ainda passam, mas a gente vê, assim como na direita também, algumas direções da direita, algumas falas da direita, a gente vê uma discrepância muito grande hoje, já estamos trazendo para hoje, entre aquilo que é fundamento da esquerda, entre aquilo que é propósito, princípio e valor da esquerda, para aquilo que a gente vê hoje sendo feito, né? Uma vez que a esquerda hoje retomou o poder na nossa nação, daquilo que vem sendo feito com o Brasil, com a nossa sociedade, com a nossa população. Então, assim, o que aconteceu com esse propósito da esquerda, com esses valores da esquerda que você já sabiamente, né, exemplificou tão bem para a gente hoje aqui, para a realidade que a gente vê a esquerda hoje, para a realidade que a esquerda vem se tornando hoje, com pautas que eu acho que fogem muito disso, mas daqui a pouco a gente conversa a respeito disso. Então, vamos continuar um pouquinho na história, então, para chegar. Então, assim, houve o golpe empresarial militar, né? Esse termo até é muito pouco difundido, né? Civil, porque tinham pessoas da sociedade civil que lutaram para que houvesse aquele golpe, né? Militar, porque teve o apoio do Olímpio Mourão com as Forças Armadas vindo de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. E empresarial, porque grandes empresas, né, ajudaram, né? Não quero citar, mas teve uma empresa automobilística que no seu depósito havia tortura de pessoas, né? Isso na ditadura, ali, no período da ditadura. No período da ditadura militar, né? Então, o que acontece? Nesse mesmo ano de 62, enquanto os evangélicos faziam esse Congresso Revolucionário Brasileiro, a Igreja Católica tinha um braço, né? Porque na época já havia a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e tinha a Ação Católica. Dentro da Ação Católica tinha a JUC, Juventude Universitária Católica. E como eu disse aqui, a Igreja Católica não é comunista. Muitos hoje, por causa de algumas decisões da CNBB desfavoráveis ao governo que passou, as pessoas falam: a CNBB é reduto de bispo comunista. A Igreja Católica não é comunista. Longe disso. O Papa Francisco não é comunista. Ele pode ser progressista, mas comunista não. Então, dentro da JUC, ela não poderia mais balizar isso, né? E aí muitas pessoas criaram a Ação Popular, a AP, que era um movimento de esquerda cristã. Lá estava Betinho,
Lá estava o Fernando Santa Cruz, pai do ex-presidente da OAB, Sim, sim. entende? E a AP era um núcleo de efervescência. Em 64, eles começaram a resistir a esse movimento e veio vindo. Né? Muitos deles foram caçados, sofreram tortura, né? O Betinho teve que ir embora do país, né? Voltando só em 79 com a lei da anistia e outras coisas. Com o tempo, quando a esquerda volta ao Brasil, e aí tem que se entender uma coisa, o PT, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, o PT é comunista, né? Mas não, o PT, aonde que nasce o PT? O PT nasceu em 10 de fevereiro de 1980, dentro do colégio Nossa Senhora do Sion, em São Paulo. O que ajudou a criar o PT? As comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. O que é as comunidades eclesiais de base? A Igreja Católica foi um palco de movimento de resistência à ditadura militar. Sim. Né? E aí as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, eram tipo os nossos pequenos grupos nas igrejas evangélicas, né? Ainda tem, mas são muito mais esvaziadas hoje, né? Eu só preciso que você seja mais sucinto, Tá. dizendo que você está dando muita volta. E eu já esqueci até a pergunta, vamos lá. Mas eu lembro. Então, assim, aí o que acontece? Esse movimento, o movimento sindical, os intelectuais e os ex-exilados. Então, isso cria o PT. E aí, a esquerda, com o tempo, o Lula e toda a esquerda, ela não poderia ser mais aquela marxista-leninista que era dos fundamentos da esquerda. O Lula teve que comprar um discurso, se uniformizar. Né? E aí ela se tornou uma coisa que eu, como socialista que sou, eu discordo dos meus pares, que ela teve que se tornar liberal. E nesse ponto liberal, ela teve que comprar alguns discursos que é muito caro para a igreja, como o discurso do aborto, como o discurso da homossexualidade. Porque, dito de fato, esses assuntos não são nossos. Quem lê Marx, quem lê Engels, vai ver que eles estavam preocupados com teorias econômicas, não com teorias sociais. O social ali é outra coisa. Não era essas coisas. Diga de passagem, a Patrícia Galvão, ela vai escrever as suas notas autobiográficas, ela vai criticar o Astrogildo Pereira, que foi o primeiro secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro no Brasil, de ser machista. Então, assim, hoje a esquerda não é mais aquela esquerda antiga. Perfeito. Então, hoje, as pessoas, quando vão criticar o PT ou o PSOL, elas têm que se atentar a isso. Né? A esquerda não é mais aquela esquerda da União Soviética que perseguia a religião. Tá? E, Habib, hoje existe algum partido político de esquerda que não defenda essas pautas, né, essas novas pautas, digamos assim, da esquerda, que valorizam ou que buscam mais esses fundamentos da esquerda que você explicou para a gente aqui? Existe hoje algum partido político que divirja, né, dessas pautas? Aborto, descriminalização da droga, essas questões todas, e que siga ali nos princípios e valores da esquerda no Brasil? Não. Não há. Lamentavelmente, não. Eu até lamento por isso, porque, como eu disse aqui nos bastidores, eu defendo uma revolução do proletariado. Né? Eu acho que aquela máxima do Marx, trabalhadores univos, deveria ser levado em conta. Né? E hoje não tem sido levado em conta. Hoje, quando a gente vai falar de esquerda, e principalmente em ambiente religioso, as pessoas, a primeira coisa que elas fazem é levantar esses postulados. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, a gente acaba descaracterizado. Porque igual, sim, hoje as pessoas não vão mais a sindicatos por conta disso. Né? As pessoas não vão hoje, se aglomeram em pautas que a esquerda lutou grandemente no passado por causa desses postulados. Não que assim, igual, você sabe como eu sou, eu
luto contra a homofobia. Claro. Sim. Eu luto... E é o correto a se fazer, né? Eu luto contra o racismo, eu luto contra a misoginia, mas não por conta que eu sou de esquerda, mas porque eu sou cristão. Sim. Entendeu? Sim. Eu não acho que é papel da igreja ultrajar um homossexual, um transexual. Com certeza. Então, assim, eu tive conversando com uma pessoa, conversando com um deles, aqui em Teresópolis, um deles me disse o seguinte: Miguel, um amigo meu foi se batizar numa igreja evangélica aqui da cidade e me convidou muito para ir ao batismo dele, para assistir a cerimônia de batismo dele numa igreja batista aqui de Teresópolis. E ele falou que depois de muita insistência, porque no passado ele já tentou frequentar a igreja, conhecer a igreja e foi maltratado, segundo as suas palavras. Ele falou que nesse dia ele falou: puxa, eu vou lá visitar a igreja, vou lá assistir a cerimônia de batismo desse amigo, né, que me convidou tanto para estar lá, e foi. E por ele ser uma pessoa muito conhecida aqui na cidade de Teresópolis, ele disse que quando chegou todo mundo já começou, e ele assim, ele é homossexual, mas, desculpa a minha ignorância assim de saber dividir, né, as classes, mas ele se veste como homem e tal, essa coisa toda, mas é muito conhecido na cidade. E ele falou que quando chega na igreja as pessoas já começaram a olhar para ele um pouco assim, de rabo de olho, se afastar de onde ele estava, e o pastor da igreja o conhece, né? E segundo ele, o pastor da igreja, na hora da mensagem, depois de realizar ali a cerimônia de batismo, né, dos batizandos e tudo mais, na hora da mensagem, meu irmão faz uma pregação assim, esculhambando e olhando nos olhos dele, e ele falou que foi uma situação muito constrangedora, que foi uma situação muito complexa para ele, e segundo ele, espera nunca mais ter que entrar dentro de uma igreja para que não passe por situações como essas, né? Então, assim, embora esse não seja o tema da nossa conversa aqui, mas eu acho que a igreja, de uma forma em geral, precisa se preparar para aprender a receber pessoas, né, cuidar de pessoas e amar pessoas com essa orientação sexual e pessoas que diverjam de tudo aquilo que a gente acha que é nosso, né, que são as nossas verdades. Então, eu penso dessa forma, que a gente precisa, como igreja, o mais rápido possível, aprender a olhar para essas pessoas, amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas e mostrar Jesus para essas pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Jesus não diz, né? Ame o teu próximo que é crente, ame o teu próximo que é da mesma religião, que professa a mesma fé que você. Jesus diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que é o nosso próximo? São todos aqueles que estão diante de nós em um determinado ponto da vida, em um determinado ponto do nosso dia, todos aqueles que estão ao nosso redor e à nossa volta, esses fazem parte do grupo daqueles que são os nossos próximos, né? Então acho que a gente precisa, de fato, começar a pensar um pouco sobre isso. Alberto, só para ir para o nosso papo, como eu disse aqui, as pessoas usam muito o exemplo do que foi a União Soviética com as questões das igrejas, né? E aí, se você me permite, eu tô com um livrinho aqui, que é da Rosa Luxemburgo, né? Mostra para essa câmera do meio aqui, ó. Não, para essa aqui, né? Que tá fechado em você. Pode ser para essa aqui. A Rosa Luxemburgo, ela foi uma revolucionária marxista alemã, e ela vai dizer assim: é com extraordinário vigor que o clero, isso já na época dela, né, combate os socialistas e tentam por todos os meios minimizar os olhos dos trabalhadores. Os crentes que vão à igreja aos domingos, dias festivos, são compelidos cada vez mais a ouvirem um violento discurso político, uma verdadeira denúncia ao socialismo, em vez de ouvirem um sermão e nele obterem consolação religiosa. Aí ela vai dizer sobre o Partido Socialista Democrata, né, que eram os socialistas lá. Mas nunca os sociais-democratas conduzem os trabalhadores por uma luta contra o clero, ou tentam inferir contra as crenças religiosas de modo algum. Os sociais-democratas de todo o mundo e da própria Polônia, né, consideram a consciência e as opiniões pessoais como sendo sagradas. Todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões que lhe pareçam capazes de assegurar-lhe a felicidade. Ninguém, e ela vai dizer, ninguém tem o direito de perseguir ou atacar a opinião religiosa dos outros.
Isso é uma comunista clássica. Quem quiser procura aí no Google, né? Rosa Luxemburgo. Então, aqui a gente está falando dos fundamentos, né? Agora, vamos lá. A pergunta que nós fizemos aqui no início do nosso podcast e a pergunta que está permeando, né? Que é o tema do nosso podcast hoje. Pode um cristão ser de esquerda? Beleza. Pelos fundamentos, né? Que você já passou aqui, quem estiver assistindo a partir de agora pode voltar um pouquinho o vídeo aí para assistir a aula que o Marcos Habib, né? Deu para a gente aqui hoje. Mas vamos falar da esquerda hoje, com essas pautas adotadas pela esquerda, com essas questões que a esquerda defende, levanta hoje. Mais uma vez eu falo aqui, né, a gente relembra, aborto, drogas, um tanto centralização de poder, que se der tempo a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? A gente vê hoje que a liberdade está sendo tolhida, a gente vê hoje jornalistas tendo que fugir do Brasil para não serem presos por causa das suas opiniões e falas. Então, você acha que com essa esquerda de hoje, um cristão ele pode continuar sendo de esquerda diante dessas pautas abordadas hoje, não pelo fundamento, não pelo princípio, não pelo propósito, mas pelo que a esquerda se tornou hoje? Você acha que dá para a gente coadunar a ideia dessa esquerda de hoje com a ideia daquilo que é bíblico, com a ideia daquilo que é palavra de Deus? Bom, eu vou voltar na sua primeira pergunta e aí eu te respondo. Eu preciso que você seja direto, senão você vai dar um... Eu vou dar uma aula. Tá, diz para mim, aí, acha que dá ou não, e aí depois você explica. Então, assim, eu acho que dá. E aí eu vou... Mesmo com essas pautas abordadas pela esquerda. Porque, assim, o que acontece? E aí eu vou pegar na questão, você falou dos partidos. Dentro dos partidos de esquerda é diferente de qualquer outro tipo de partido. Eu vou dar o exemplo do meu, o PT, né? No PT, a gente tem várias correntes. Há correntes dentro do... Você hoje é filiado ao PT. Filiado ao PT. Retornei ao Partido dos Trabalhadores. Né? Então, assim, dentro do PT há várias correntes. Né? O que é correntes dentro do PT? São núcleos internos. Então, assim, há grupos dentro do PT que são marxistas e são ateus e não querem saber da religião? Há. Há grupos mais cristãos dentro do PT? Há. Que vão divergir dessas pautas que você falou. Vou dar um exemplo claro. O presidente do PT continua o Sabiá aqui em Teresópolis? Não, hoje é o Euclides Neto, sim, que é batizado, diga de passagem, na primeira igreja batista de São João Meriti. Né? Então, assim, jornalista também, né? Então, assim, o PT tem essas correntes. Aí eu vou dar um exemplo claro. A Benedita da Silva, que é o maior nome evangélico dentro do PT, né, histórico, ela é da Assembleia de Deus desde a década de 60, né, ajudou a criar o PT no Rio de Janeiro, tal, é deputada federal pelo 9º mandato. A Benedita da Silva, ela já falou, eu sou contra a descriminalização das drogas. Eu sou contra algumas pautas da homossexualidade. E nem por isso ela foi expulsa do PT. Ao contrário, ela fica no PT. Porque há democracia. E aí, pegando o gancho que você disse sobre o totalitarismo, pode haver de outros partidos políticos. Mas eu não vi ainda hoje, dentro dos partidos de esquerda onde eu estive, essa questão de autoritarismo. Igual, hoje as pessoas que me criticam, o ministro do Supremo Tribunal Federal, por essas medidas que também eu acho, às vezes, muito fora do comum, foram as mesmas pessoas que me elogiaram ele quando ele foi nomeado pelo Michel Temer, porque ele era uma indicação, diga de passagem, ele foi procurador no governo do PSDB em São Paulo. Então, assim, é muito... Hoje ele não presta, mas quando ele foi nomeado pelo Michel Temer, que, diga de passagem, a esquerda detesta o Michel Temer, o golpista, como a gente chama, estava tudo certo. Entende? Então, assim, tem que saber colocar essa situação. Entendeu? Então, assim, eu não concordo com tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo. Mas rotular ele de esquerda, aí eu acho um erro muito crasso de conservadores. Eu não falo nem pela questão de rotulá-lo como esquerda, né? Mas eu digo assim, a gente vê hoje,
segundo o meu entendimento de leigo, né, em muitos assuntos, mas um entendimento popular que creio eu que seja, eu prefiro até que seja dessa forma, porque eu acho que é a forma que a maioria enxerga, né, que a população de uma forma em geral vê. Mas eu digo sobre favorecer, talvez, né, para favorecer o discurso da esquerda, que hoje está no poder, ele tomar as atitudes que vem tomando, por exemplo, que está muito em voga agora, a gente está gravando hoje dia 8 de abril, né, numa segunda-feira, e o que está muito em voga agora é a briga dele com o Elon Musk sobre a questão do Twitter, né, do X, do X e tal, e tudo mais, onde ele, não, se continuar dessa forma, nós vamos tirar do ar e tudo mais, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que nós temos vivido hoje, infelizmente, né, e sob o domínio e o poder da esquerda, que está no poder hoje, essa questão do autoritarismo, de se você não se enquadra naquilo ou se você fala contra. Hoje eu estava vendo uma entrevista na Jovem Pan, e eles estão dizendo que tudo agora, né, tem que se falar supostamente, com medo de um processo, com medo de retaliação, com medo até mesmo de serem presos. Então, assim, eu acho que o Brasil, na minha visão, que o Brasil hoje está caminhando a passos largos para uma ditadura, mais uma vez, né? Uma ditadura da esquerda, porque a esquerda hoje está no poder e não se pode... uma outra questão que você deve ter assistido, deve ter visto essa semana, mais uma vez eu lembro, a gente está gravando dia 8 de abril de 2024, foi o Lula, acho que ele esteve no Ceará, se eu não me engano, e ali começou uma manifestação, né, contrária a ele, e ele tá ali falando, ele começa a dizer, não, aqui vocês podem se manifestar, agora vocês têm liberdade para isso. E aí viram alguém lá e filma os seguranças do evento arrancando, né, de forma truculenta os cartazes, oprimindo aquelas pessoas que estavam ali exercendo algum tipo de manifestação. Então, assim, mais uma vez, quando a gente olha no discurso, é bacana, o presidente está em cima do palanque dizendo, olha, vocês têm legitimidade para agora vocês podem protestar, agora vocês podem falar, agora vocês não vão sofrer nenhum tipo de sanção, né, por manifestações feitas. Só que lá embaixo, no meio do povo, estão arrancando lá os cartazes, estão oprimindo, estão, né? Então, assim, esse é o problema que eu acho que a população hoje enxerga na esquerda. A diferença do discurso para a diferença da prática. Eu não sei se você... E aí, me perdoe, tá? Porque, como você mesmo explicou, existe hoje essa diferenciação, pelo menos dentro do PT, né? Essas classes, essas divisões de entendimento. Mas a gente não pode deixar de falar da esquerda, porque quem está no poder hoje é a esquerda, e onde nós estamos vendo hoje essas movimentações são dentro da esquerda. Ainda que o Alexandre de Moraes não seja de esquerda, mas me parece que existe ali uma questão de busca de favorecimento para aqueles que estão no poder. E aí o motivo, cada um pense o que quiser. Posso só... Eu não quero... Claro que você pode falar o que quiser. Sobre o que aconteceu no Ceará, eu acho um absurdo. Diga de passagem, eu vi as mesmas imagens que você e quem me mandou as imagens que eu vi foi um portal chamado Esquerda Diário. O Esquerda Diário é ligado ao PSTU. E aí entra as diferenciações da esquerda, né? O PSTU é marxista, mas... Aí vem o mais, né? Eles são trotskistas, ou seja, eles vogam na cartilha de Trotsky, que é um outro ideário de marxismo. E eles criticaram o Lula, porque assim, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e o que eu já disse aqui, rotular tudo como um comunismo só é muito difícil, né? Porque é igual. Vamos voltar um pouco rápido. PCB, na década de 50, defendeu que o partido saísse da União Soviética, de apoio da União Soviética. Um grupo disse que não. E aí nasceu em 58 o PCdoB, que aí é o partido da Jandira Fegali, que é um partido de linha stalinista. E aí o PSTU vem da Convergência Socialista, que é totalmente trotskista, que foi, diga de passagem, morto a mando de Stalin. E aqui eu estou falando verdade, né? Às vezes as pessoas falam assim, ele vai passar pano para a esquerda. Não, não passo pano. Se tiver que a esquerda errou, errou. Como eu estou dizendo agora, esse caso no Ceará foi errado. Entendeu? Um dos postulados da esquerda é a liberdade de opinião. Então, assim, errou. Porque o PSTU votou para tirar o Bolsonaro. Não querendo o Lula, diga de passagem.
Porque assim, o PSTU junto ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, falou assim, entre o Bolsonaro e o Lula, o que a gente prefere? O Lula. Sim. Né? Porque, o Bolsonaro é autoritário, então para ter um mínimo de dignidade na manifestação, a gente prefere o Lula. E agora o Lula fazer isso é errado. Né? Eu estou dizendo aqui porque é isso que aconteceu. E eu não sou, né, longe de mim ser bolsonarista. Eu tenho muita dificuldade até com muitas falas, né, posicionamentos do próprio Bolsonaro. Mas sabe o que eu penso, Habib? Eu acho que se fizessem com o Bolsonaro, ou melhor, se fizessem com o Lula, a metade do que fizeram com o Bolsonaro já tinha muita gente presa hoje, né? O Bolsonaro, ele foi atacado, assim, em caráter pessoal. Não estou aqui levantando a questão de filho, né, do que fez, deixou de fazer. Estou falando aqui da imagem do Bolsonaro, como a gente tem um monte de suposições, né, para eu não ser preso, a gente tem um monte de suposições sobre o Lulinha, filho do Lula também, que agora foi descondenado aí também, né, sobre uma questão lá da época da Lava Jato, se eu não estiver enganado. Agora, o que eu vejo hoje, o retrato que eu vejo hoje é que se fizessem a metade com Lula do que o fizeram com Bolsonaro, sabe? Já teria muita gente presa, muita gente já teria que ter fugido do Brasil, porque é isso que você está falando, essa discordância. Eu quis trazer aqui por te conhecer e por saber que você é um cara honesto aos seus pensamentos, aos seus ideais, né? E que não tem medo de falar, de se comprometer com tudo mais. Mas você não vê também essa diferença hoje de um povo mais amedrontado, de um povo sem a sua real... sem o seu direito de se expressar livremente? Como que você enxerga essa questão hoje? Mediante também essa pergunta que eu te fiz a respeito, né, da manifestação lá no Ceará. Então, eu acho assim, como eu disse aqui, rotular o Alexandre de Moraes não dá para rotular, né? E quando eu digo aqui de esquerda, eu estou dizendo... Você não acredita que ele favorece a esquerda hoje, o PT? O que você acha? Eu acho que ele favorece o autoritarismo. Entendi. Entendeu? Porque se você ler um livro da Lilia Schwartz, uma das donas da Companhia das Letras, ela vai dizer todas as características de um autoritário o Alexandre Moraes faz. Né? E aí, quando eu digo aqui dele não ser de esquerda, eu estou dizendo na questão de ser marxista-leninista historicamente. Porque assim, as pessoas falam para mim assim... Então você acha que essas posturas que o Alexandre de Moraes toma hoje é por conta própria? São por conta própria. Ele faz para favorecer a ele, a imagem dele, os conceitos e preceitos dele. É isso que você entende? Porque se rotular que ele está sendo usado pelo governo federal para fazer alguma coisa, a gente está dizendo que um poder está invadindo ao outro. E aí... Mas você acha que é isso que parece às vezes, não? O que você acha? Pode parecer. Mas não é, na sua opinião. Mas não é. Entendeu? Igual. Eu disse aqui, o Alexandre de Moraes foi nomeado ministro do STF pelo Michel Temer. Quem é o Michel Temer? Presidente de honra do MDB. Sim. Né? Embora hoje o MDB tenha 3 ministérios no governo federal, são ministérios secundários. Não são ministérios de aporte. Então, assim, e diga de passagem, quando o Alexandre de Moraes foi procurador do estado de São Paulo, ele foi no governo PSDB. E aí, por isso que eu estou fazendo essa distinção. Aí as pessoas hoje falam para mim assim, Roberto, eu sempre fui de direita. Aí eu falo, é mesmo? Em 89, em quem você votou? Eu votei no Collor. Em 94, votei no Fernando Henrique Cardoso. Em 98, Fernando Henrique Cardoso. Em 2010, tal. Aí eu falo, não, desculpa. Você votava num partido que é socialismo fabiano. O PSDB é um partido... É a esquerda do PMDB. Fernando Henrique Cardoso, as pessoas falam para mim assim, ele é esquerda, ele é comunista. Não, Fernando Henrique Cardoso não é comunista. Leu o comunismo lá no início da sua juventude na USP. Quando ele era estudante de sociologia na USP. Mas os discursos dele é dessa esquerda liberal. Entendi. Por isso que ele privatizou a Vale. Eu tenho mais 2 perguntas, estamos chegando, nosso tempo está quase vencendo aqui já, e eu tenho mais 2 perguntas, pelo menos mais 2 perguntas rápidas aqui para te fazer. Olhando para o cenário nacional hoje, né, a política nacional, você acredita que Lula seja o presidente ideal para esse momento que o Brasil está vivendo? Ou você acha que teria um outro nome, uma outra pessoa, uma outra imagem
que nesse contexto de Brasil hoje, né, seria melhor para a nação, para a sociedade do que o presidente Lula estando onde está? Cara, eu votei no Lula tanto no primeiro, tanto no segundo turno. Querendo? Não. Como eu disse aqui, eu defendo uma revolução do proletariado, eu queria que o Brasil se radicalizasse cada vez mais à esquerda. O Lula não é a pessoa ideal para isso, né? O Lula é o presidente das concessões. Para governar, o Alberto pode ser de direita, mas eu vou pegar ele e vou colocar ele do meu lado. Foi o que ele fez em vários ministérios, né? A gente viu aí que ele tirou a Ana Moser de um ministério estratégico de esporte para nomear um cara lá do Centrão, para alimentar o Arthur Lira. É Teresópolis isso, não? Parece, né? Parece. Entende? Então, assim, o Lula não é o cara ideal. Mas eu acho que para estancar alguma... Não sei que... Não estancou ainda, porque o brasileiro, eu costumo falar, tem umas viúvas ainda do governo anterior que ficam insistindo em radicalizar. Mas, assim, não era o ideal. Eu, assim, Lula, Fernando Henrique Cardoso, já deram sua contribuição. Sarney já tocou disso, está lá intocável, lá no Maranhão. Eu acho que deveria ser outro nome. E aí, para mim, que sou de esquerda, poderia ser o Boulos. Você acha que hoje o Boulos, numa função de presidente, seria mais eficaz do que o Lula? Sim. Né? Eu votei nele em 2018, eu votei no Boulos no primeiro turno e no segundo turno votei no Haddad nessa situação. Só que o Boulos, ele por algumas vezes é um dos que afirma também essas pautas da esquerda, né? As pautas de aborto, essas pautas de descriminalização das drogas. Como eu te falei, hoje na esquerda não queira mais aquela esquerda puritana, marxista, dogmática. Isso só está na utopia do Habib aqui, seu amigo. Mas então a figura da Benedita que você já usou também, de que discorda, não, Benedita... é uma figura sem poder hoje dentro da esquerda, seria isso? Sim. Por mais que discorde, por mais que não aceite alguns posicionamentos da esquerda, então a Benedita... Você usou outro exemplo também, outro nome, foi a Benedita, mas alguém, né, de hoje, da esquerda atual, que discorda dessa... Eu citei só a Benedita. Só a Benedita? Desse posicionamento. Então, assim, é um discurso que perdeu a força. Então, sim, a esquerda hoje se resume nessas pautas que nós vemos aí de aborto, essa questão toda. Eu acho igual. A Benedita, várias vezes, quando ia votar essas coisas no parlamento, igual. Na Constituinte, os deputados já votaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faço. Agora, essa conversa aqui é muito interessante, né? A pauta hoje talvez se resuma nessas daí, né? Nessas pautas, nessas ideologias da esquerda. E você diverge com essas pautas e opiniões, com essas ideologias. Por que permanecer? Por que permanecer? Porque eu tento ainda fazer o que muita gente fala para mim na questão da igreja. Né? Tentar mudar. Você acha que vai ser, que ainda é possível que se mude esses ideais, esses novos ideais da esquerda? Dentro do PT, a gente tem uma corrente chamada Articulação de Esquerda. E quem é o dirigente dela se chama Walter Polmar. Filho do neto do Pedro Palmar, que foi um dos fundadores do PCdoB. Né? E ele, lá dentro, a gente tenta cortar essa situação. Né? Conquistar o coletivo dentro do PT. E aí conquistar o restante. Dentro do PSOL tem um grupo chamado Revolução Brasileira, que é do Nildo Ouriques, que tenta fazer isso. Então, assim, a gente ainda tenta fazer uma coisa que Gramsci falava, deslegitimar a hegemonia. Porque, assim, Habib, para mim soa muito desconexo, sabe? Alguém que tem princípios bíblicos, alguém que conhece o Cristo, alguém que entende, né, os preceitos bíblicos, coadunar ou fazer parte de um grupo de pessoas que, ao meu ver, né, biblicamente, a gente poderia aqui marcar um outro podcast para a gente conversar sobre isso, biblicamente vai destoar, né? Não entra na minha cabeça, isso já se provou cientificamente, ainda que a esquerda, ou que alguns da esquerda tentem dizer que não, mas já se provou que o aborto, né,
assassinato. Você está tirando uma vida. Aí a gente vai levar para a palavra de Deus, para a Bíblia, quando Deus faz o chamado de Jeremias, e Deus vai dizer para ele assim, eu já te conhecia antes que fosse formado no ventre da tua mãe. Né? Ou seja, antes que você fosse formado, eu já tinha um propósito para a sua vida, eu já tinha um ideal para você. E aí a gente não tem como a gente falar, não, é embrião, é isso, é aquilo outro. É uma vida que está ali, né? E tantas outras descaracterizações daquilo que é bíblico, daquilo que é princípio de Deus para a gente, eu acho muito desconexo que alguém... É por isso que eu quis, no primeiro podcast, trazer esse tema. É possível um cristão ser de esquerda? Porque na minha cabeça soa muito desconexo isso. Você ter a Bíblia dizendo uma coisa e aí, para ser cristão, a definição da palavra cristão é pequeno Cristo, né? Fazer aquilo que o mestre mandou, viver aquilo que o mestre ensinou. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E dentro disso tudo, a gente defender pauta, ainda que não defenda, mas, por exemplo, eu acho que o muro tem um lado. Não, eu estou em cima do muro, eu não sou contra, na verdade eu sou contra, não sou a favor, tal, essa coisa toda, mas eu estou aqui. Eu acho que estar aqui é estar em cima do muro, e estar em cima do muro significa que você tem uma posição, né? Quando você faz parte, tudo bem, eu acho legal essa questão que você disse, não, porque eu estou lá tentando mudar alguma coisa, né? Tentando fazer com que mudanças aconteçam, tentando colocar na cabeça das pessoas que alguma coisa seja feita. Mas aí a gente olha para a própria Benedita, que diz, olha, eu não concordo com algumas coisas. A Benedita, que é uma referência da esquerda, a Benedita, que é um marco da esquerda, e ver um discurso da Benedita perder as forças, porque a esquerda hoje, infelizmente, se resume nessas pautas, né? De defender o aborto, que no meu entendimento é um assassinato, de defender a descriminalização das drogas, porque olha que coisa incongruente. Vamos pensar aqui, aquele que utiliza, vou descriminalizar, o cara não vai ser autuado, o cara não vai ser criminalizado por nada. Só que eu vou criminalizar quem vende. Só que quem vende hoje veio da mesma pobreza, né, na maioria das vezes, do que aquele que usa. Então, eu acho que esse discurso, por exemplo, eu estava conversando com um policial lá de São Gonçalo, onde fica a nossa igreja, há um tempo atrás, ele falou comigo assim, pastor, lá na comunidade, a gente fica ali parado na entrada da comunidade e quer dizer, é só não, né? Mas são muitos carros importados que entram lá para comprar, tal, não sei o quê. Você acha que isso não vai favorecer o rico? Descriminalizar aquele que usa, aí você vai pegar um carro de um rico aí, né? Um cara vai pegar um monte de droga lá, o cara fala, não, isso aqui é para consumo, para o meu próprio uso. E é o pobre que está lá vendendo, é o menino da periferia, o favelado que está lá dentro da comunidade, servindo ao tráfico de drogas, e esse aí continua penalizado ainda. Então, eu percebo que o discurso ele é muito diferente da prática. Não sei se você consegue me entender. Entendo, mas como eu te falei, a questão toda, hoje, na esquerda não tem como desassociar esse discurso. Mas aí eu repito dizer, a Benedita é um exemplo que não coadunava com essas coisas, igual a questão homossexual. Os evangélicos têm um referencial que talvez você conheceu, Dom Robson Cavalcante, né, bispo anglicano da Diocese Anglicana de Recife. Ele foi candidato em 82 pelo PMDB. Conheço a história, né? Em 82 ele foi candidato pelo PMDB. Em 92 ele foi candidato a vice-prefeito de Olinda, lá em Pernambuco, pelo PT. E aí ele perdeu a eleição, foi ser assessor parlamentar do hoje senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, quando ainda era deputado federal. Ele também discordava da questão da homossexualidade. Tem um livro dele, pela editora Vida, chamada Rompendo Barreiras, que era a luta dele dentro do anglicanismo contra a questão homossexual. E ele era do PT. Então, assim, tem ainda... Eu não gosto de usar essa expressão, mas vou ter que usar. Ainda há vida inteligente dentro do PT, que pensa em outra forma de esquerda. Como eu disse aqui, o PT nasceu na base da Igreja Católica. Uhum. Eu acho que se o PT hoje, né, porque eu estou dizendo do PT porque é o PT que está no governo federal, colocasse em pauta essa questão, né, da questão do aborto, seria algo que ele perderia mais que agregaria. Igual a gente viu recentemente a Anísia Trindade, numa portaria que o Conselho Nacional de Saúde fez,
quem mais bateu nela não foi a direita, foi o próprio agente do PT. É mesmo? Porque, como eu disse, se você ir para o Nordeste, a gente está no Sudeste. Aqui as comunidades eclesiais de base, as pastorais da Igreja Católica, são muito esvaziadas. Mas no Nordeste, esse movimento ainda é muito grande. Foram os mais movimentos que bateram na Anísia. Então, assim, o PT tem essa questão. Então, assim, se o PT hoje joga com esse discurso, ele que mais que perde. Eu creio nisso também. Eu creio até mesmo por causa das mentiras que foram criadas e que vão sendo criadas. Por exemplo, a gente está aí no YouTube, para quem quiser ver, a gente vê um presidente Lula na sua campanha eleitoral dizendo não, jamais eu vou apoiar a questão do aborto. E aí, daqui a pouco, né, assim que ele assume a presidência, logo, ele está o quê? Com 1 ano e alguma coisa de presidência, né? É 1 ano e 4 meses de como presidente. E aí que ele assume a presidência, a gente vê esse assunto voltando à pauta e voltando forte, né? Com a própria ministra da Saúde afirmando que seria necessário. A gente vê ele na campanha, tá no YouTube para quem quiser assistir, sobre a questão da descriminalização das drogas. E aí a gente vê o Gilmar Mendes agora levantando essa bandeira novamente, né? Vindo com força sobre isso. Então, eu acho que o que vai prejudicar hoje o PT, a esquerda, são exatamente essas mentiras que vão sendo contadas ao longo do tempo para se chegar em algum lugar, e aí a gente vai perceber que a prática depois é totalmente, né, mentirosa. A gente vê a questão da carne, pô, vai voltar a comer carne, vai tomar uma cervejinha, tal, meu irmão, e a gente está vendo a alta nos preços dos alimentos, né? E tantas outras questões. Teve a questão também todo mundo vai voltar, o Brasil vai voltar a andar de avião, e aí agora ele brinca e diz que aquilo foi só uma brincadeira que eu falei. Então, eu acho que a pauta da esquerda, os propósitos da esquerda, eles vão se perdendo, da esquerda que está no poder agora, né? Eles vão se perdendo, as falas vão se perdendo com aquilo que eles vão fazendo, né? Com as atitudes que vão tomando. E a gente tem algum tempo, a gente tem um tempinho daí, Diego? 10 minutos? Estamos terminando aqui. Só colocar uma coisa bem rápida. Não, deixa eu só fazer uma colocação a respeito disso. E aí eu vou vendo que essas questões, né, que é a nossa pergunta, é o nosso tema do debate de hoje, essas questões vão afastando aqueles que prezam pela verdade, aqueles que prezam pelos bons costumes, aqueles que prezam, né, por uma vida com princípios da esquerda por causa disso. Você não acha, não? Como eu disse, eu votei no Lula porque eu não queria Bolsonaro. Sim. Né? Nem todo discurso que ele usa me compra. Então, assim, eu acho que, igual esses exemplos que você deu, eu estava falando aqui do aborto, eu vou dar esse exemplo claro. Se o PT usar esse discurso novamente, é ele que vai sair perdendo. É ele que vai sair perdendo. Porque a base, por mais que as pessoas falem, lá só tem comunista ateu. Não. A base da Igreja Católica está toda lá. Entendeu? Isso é até dentro da Igreja Católica, há grupos ultraconservadores querendo tirar esse discurso. Não, que nós somos... Não tem como desassociar. Então, se o PT fizer esse discurso, ele que perde. Entendi. Ele que perde. E aí a questão é igual. As pessoas falavam na campanha também, se o Lula ganhar a eleição, ele vai fechar a igreja. Eu acho isso tão vazio, porque assim, o Lula, enquanto foi presidente do primeiro mandato, foi ele que colocou as igrejas como organização jurídica no Código de Direito. E a lei de liberdade religiosa foi feita por um comunista, que é o Jorge Amado, escritor de Gabriela, na Assembleia Constituinte de 47. Então, assim, não tem... Esse discurso não distorce coisa. Não, assim, na ideologia é muito bonito, só que na prática a gente vê coisas totalmente diferentes. Por exemplo, um dia desses aí, naquele programa que ele tem, acho que é Café com o Presidente. Café com o Presidente. Não sei acabou até. Acabou o programa? Eu não sei se você falava tanta besteira ali que foi melhor acabar, né? Ele disse, tá gravado, tá no programa, que ele ia precisar conversar com os pastores, porque do jeito que está não dá para ficar. Então, assim, eu não acredito que viveremos uma perseguição como na África, por exemplo, né, que chegam lá, queima igreja, fecha igreja, tal, aquela coisa toda. Mas eu acho que que nós viveremos sim daqui a pouco, ainda mais quando se aproximar as próximas eleições presidenciais. Eu acho que viveremos uma perseguição ideológica sim.
sabe? De se tentar pautar aquilo que se fala dentro das igrejas, de se tentar pautar aquilo que os pastores poderão ou não poderão dizer. Eu acho que está muito perto da gente viver isso, até mesmo ainda fazendo essa distinção de Alexandre de Moraes, de STF, para o governo federal, né? Para a presidência. Mas eu acho que daqui a pouco, né? E isso está muito perto de acontecer, segundo as minhas suposições, que a gente, como igreja, viva, de fato, uma perseguição ideológica, uma perseguição daquilo que se poderá falar, daquilo que não se poderá falar, e não deixa de ser uma perseguição. Eu acho que isso vem mais... Se isso ocorrer, e eu espero que não, eu acho que isso vem mais ao ofício do STF. Sim. Não vindo do governo, mas sim via STF. Que, embora talvez não seja a ideia deles, mas que favoreceria, né, a questão governamentais. Habib, uma última pergunta e depois eu deixo você fazer suas considerações finais para nós terminarmos aqui. Se Jesus estivesse nessa terra hoje, apoiaria a esquerda? Eu acho que os postulados antigos da esquerda, sim. Hoje, 8 de abril de 2024, com as pautas da esquerda, com as defesas da esquerda, com as falas da esquerda. Se Jesus hoje estivesse pisando nessa terra, no Brasil, você acha que ele seria um defensor das pautas e daquilo que a esquerda prega? Se a esquerda se arrepender dessa esquerda liberal, ele compraria, ele seria de esquerda hoje. Com a esquerda hoje, a esquerda de hoje, as pautas de hoje, sem haver hoje, se Jesus estivesse aqui hoje, estivesse sentado nessa mesa com a gente, e nós perguntássemos para ele, Senhor, tá aí o partido da esquerda, se apoia essas causas, se apoia esses ideais, se apoia essas pautas, o que você acha que seria a resposta de Jesus? Não, porque como eu disse aqui, eu acho que a esquerda se perdeu no seu discurso a esquerda antiga, porque essa caricatura que a esquerda se deixou fazer hoje, eu acho que Cristo não compraria essa caricatura. Entendo. Entendeu? Entendo. Amigo, considerações finais. Não, Diego, quero agradecer o Diego. Atos, Agência Atos. Olha, você que quer fazer o seu podcast, gravações, filmagens, procura o Diego. Vou deixar aqui embaixo o contato da Agência Atos. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e o seu projeto vai ter um sucesso tremendo. Obrigado, viu, Diego? Passa pra gente aí as suas considerações finais. Não, eu quero agradecer o convite. Eu que agradeço a sua presença. E aí, aqui. eu trouxe aqui para avalizar meu discurso, eu tive que ler, né? Porque falar com o Roberto é muito complicado. Né? Aí eu trouxe aqui, para quem quiser ver, depois... Essa aqui, ó. É muito difícil achar, né? Mas tem aí, Socialismo e as Igrejas, da Rosa Luxemburgo. Aí tem o Cristianismo Primitivo do Engels, companheiro do Marx. Né? Ele vai elogiar o formato da igreja primitiva. Sobre o que eu falei da questão dos cristãos ali, né, no início do período da ditadura militar, a Juventude Universitária Católica, o Congresso lá em Recife, a JUC, né, e a Ação Popular, que era a esquerda cristã na ditadura militar. Esse aqui é o Bispos Católicos e a Ditadura, que vai falar dos bispos católicos que sofreram perseguição na ditadura. Vocês falam de espionagem hoje? Os bispos católicos passaram por isso na ditadura militar. E esse aqui é o melhor de todos, do Michel Louvi, que é um marxista brasileiro que mora em Paris já vai para 40 anos, e ele vai falar da esquerda na América Latina e na Europa. Grandes líderes da classe trabalhadora, da esquerda na Europa, eram cristãos, pastores luteranos, anglicanos. Então, assim, eu quero agradecer o convite. Eu que te agradeço, amigo. Quero que você volte outras vezes, o papo é sempre muito bom, sempre muito inteligente, viu? E isso aqui, essa conversa aqui, ela serve para mostrar que dá pra gente conviver. Né? Como eu já disse, embora não seja bolsonarista, tenha a minha tendência mais pra direita, mas você sabe quanto eu te respeito, quanto eu te acho inteligente, e a gente bateu esse papo aqui, vai sair daqui feliz da vida, batendo papo, conversando. Dá pra viver, né? Dá pra gente socializar. Exatamente. Eu acho, é o que você começou falando. Esse debate aqui ele é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para a nossa melhoria como sociedade. Obrigado, tá, meu amigo? Tamo junto mais uma vez aí. Obrigado mais uma vez ao Diego. E a você que nos acompanhou até agora, estreia do nosso podcast.
Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. E virão muitos outros episódios aí, trazendo situações, né, assuntos a respeito da nossa cidade, do momento que a gente vive, e também assuntos, assim, de inteligência, né, pra gente crescer, pra gente absorver e pra gente aprender cada vez mais. Beijo grande no seu coração, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, Deus abençoe a todos vocês.